Estragos causados pelas chuvas dos últimos dias na Grande Cuiabá. O volume que caiu no mês de janeiro já supera a média histórica para o período. Cheias, queimadas e seca, um bioma que vive em transformação. A realidade do Pantanal Mato-Grossense nos últimos 10 anos, registrada pelas lentes de um fotógrafo. E os gols da partida entre Dom Bosco e União pelo Campeonato Mato-Grossense de Futebol. Agora no MT2, que já está no ar. Olá, boa noite para você, seja bem-vindo ao MT2. As fortes chuvas registradas nos últimos dias causaram estragos em várias regiões de Cuiabá e Várzea Grande. A Defesa Civil alerta para o risco de mais temporais nos próximos dias. Alagamentos, enxurradas, quedas de árvores, ruas intransitáveis e muitos prejuízos. Resultado do grande volume de chuva registrado principalmente na última sexta-feira. Nós tivemos a primeira maior chuva que deu, tivemos muito problema na região sul da cidade, né? Na região do Passaredo, fundo do Tijucal, até São Gonçalo, todo aquele trecho ali. A casa da Maria Goretti ficou assim. A força da água trouxe lama e muito lixo para o terreno, que fica às margens de um córrego. Durante o temporal, a filha dela gravou este vídeo. Nós estamos pedindo ajuda para arrumar o córrego, porque em qualquer momento uma criança vai falecer, vai descer de água abaixo. Meu filho de 3 anos já desceu 2 vezes, meu esposo pegou e eu peguei ele. Entendeu? Nós temos por isso. Aqui tem jacaré, tem cobra, tem lagarto, tem de tudo do animal aqui. E nós que sofrem, moradores de baixo que sofrem. Para tentar evitar as perdas, a família colocou tijolos debaixo dos móveis, mas pouco adiantou. Dona Maria Divina vive o mesmo drama e espera a solução há quase uma década. Eu fui na habitação, eles falaram que vinha fazer uma apeação, né, para mexer. Pelo tempo, já fazia 10 anos que eles estão falando que vai vir aqui, nunca veio. Cenários como este são comuns a várias regiões de Cuiabá e também de Várzea Grande. São casas que ficam em áreas de alto risco e os acidentes não são raros. A Defesa Civil alerta para que os moradores abandonem esses imóveis. O problema é que muitas famílias não têm outro lugar para onde ir. Para mim sair daqui, para mim ficar na rua, então eu prefiro ficar aqui, entendeu? Pelo histórico do Instituto Nacional de Meteorologia, entre quinta e sexta-feira, Cuiabá registrou a chuva mais forte em 24 horas desde 2018. O acumulado no mês já está em 260 milímetros, bem acima da média histórica. O ar quente e úmido que vem lá do norte do Brasil ficou bastante concentrado sobre os estados do centro-oeste e do sudeste do Brasil. Além disso, uma área de baixa pressão atmosférica se organizou sobre a região centro-oeste do país. Essa baixa pressão, ela ajuda a impulsionar esse ar quente e úmido que está sobre a superfície, né, em direção aos níveis mais altos da atmosfera, para formar então essas grandes nuvens que provocam essas tempestades. Nós estamos com outro alerta, né, que entrou ontem, um alerta para hoje e amanhã, na mesma condição, chuva de intensidade até 50 milímetros, ventos fortes, né, de até 60 km por hora. Então, continuamos trabalhando na mesma situação, na mesma monitoramento, a mesma situação de alerta. Para quem viu tantos estragos de perto, estar em casa é conviver com o medo. Nós sentimos medo porque nós falamos assim, vai começar tudo de novo. E nós deitamos no travesseiro pensando na noite ou no dia da manhã que vai chover. E essa situação aqui não está dando certo. E eu não tenho para onde ir, entendeu? Porque já veio várias pessoas aqui, só fala. Então já falei, vou desistir. A hora que Deus resolver, essa hora mesmo. Porque eu não aguento mais. Situação difícil mesmo, né, para essas famílias. Nós procuramos o poder público. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Cuiabá, a Limpurb tem um mapeamento de 30 córregos e pelo menos 3 vezes ao ano as equipes fazem o trabalho de limpeza manual nesses córregos. Em casos de alagamento, a Defesa Civil de Cuiabá disse que atua com bombas de sucção
ajudando a retirada da água dos quintais e orienta as famílias que vivem em áreas de risco. Esse trabalho é realizado pela Defesa Civil do município. Já a Secretaria Municipal de Assistência Social promove ações de apoio, como entrega de cestas básicas, kits de limpeza e higiene e cobertores. E faz também o cadastramento dessas famílias em programas do governo federal. Mas, como a gente viu, é uma situação delicada e o poder público precisa, sim, agir para que esse problema não se repita, né, no período de chuva, e a gente continua acompanhando. Vamos ver o que é destaque aqui no nosso portal, no G1 Mato Grosso. Olha essa notícia aqui que eu compartilho com você. Uma notícia que vem lá de Rondonópolis. Vamos ver aqui, ó. O corpo de Leidiane Souza Lima, de 34 anos, foi enterrado nesse sábado em Rondonópolis. Gente, ela foi vítima, morta a tiros na manhã de sexta-feira. O autor do crime não foi encontrado até o momento, tá? Pela polícia, as investigações continuam. Leidiane era funcionária de um banco em Rondonópolis e saía de casa para o trabalho quando um homem em uma moto sem placa se aproximou dela e efetuou os disparos. A polícia militar então foi acionada, mas o suspeito fugiu e as investigações continuam. Qualquer novidade a gente traz aqui para você no MT2. Amanhã serão realizadas as provas do concurso público da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. O Natan Goulart tem os detalhes para a gente, ele está acompanhando, né, os últimos preparativos aí para essas provas. Natan, conta para a gente quantos inscritos para esse concurso tão esperado e tão importante para a saúde pública da capital. Boa noite para você. Muitos inscritos, viu, Gleice? Boa noite para você, boa noite a todos. Cerca de 40 mil pessoas aí devem fazer as provas, né? Este concurso público da Secretaria Municipal de Saúde daqui de Cuiabá. E essas provas acontecerão aqui na capital e também em Várzea Grande, em horários diferentes, de acordo com o nível da função, ou seja, nível médio ou superior. Os locais de prova já estão disponíveis no site da empresa que está organizando este concurso público da Secretaria de Saúde. E a orientação é que o candidato chegue pelo menos 1 hora antes do fechamento dos portões para evitar qualquer problema, né, atraso, até que a pessoa fique fora, fique sem entrar. Lembrando que amanhã terá tarifa social no transporte público no valor de apenas R$1. E esta é a primeira fase aí do concurso público, que será em caráter eliminatório e classificatório. Depois disso, os classificados serão convocados para a prova de títulos. São 2.162 vagas que serão ocupadas, além também da formação de cadastro de reserva. E os salários aí das funções variam de pouco mais de R$ 1.800 até R$ 10.575 aí as funções da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. Mais detalhes sobre este concurso público, Gleice, os candidatos podem encontrar no nosso portal Primeira Página. Para quem for participar, uma boa sorte. Gleice, eu volto com você. Boa noite. Obrigada, Natan, e boa sorte aí aos candidatos. A falta de igualdade e de oportunidades para transexuais, assunto que a gente mostra para você aqui no MT2 depois do intervalo. O público que enfrenta situações de violência e também de exclusão. Os detalhes daqui a pouquinho. E amanhã é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. A data foi estabelecida pelo Ministério da Saúde. Os detalhes para você daqui a pouquinho. MT2 de volta. Amanhã é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. A data foi estabelecida pelo Ministério da Saúde em 2004. Mesmo sendo um grande avanço na luta, ainda faltam respeito, igualdade de oportunidades e políticas públicas para transexuais e travestis. Adriana Liário tem 38 anos, como muitas transexuais, carrega as marcas da violência. Pela resistência, ela contraria as estatísticas. A expectativa de vida de uma mulher travesti e mulher trans no Brasil é de 35 anos, enquanto que a da população em geral é de 74. A gente lidera o ranking mundial de assassinatos de travestis e transexuais, então é bem alarmante. E o que chama muita atenção é a idade. Então sempre essas meninas são jovens, são meninas novas que são assassinadas e essas violências que elas sofrem
é com requinte de crueldade, é degolada, olhos furados, o genital arrancado, colocado dentro da boca. Em 2021, 140 pessoas trans foram assassinadas no Brasil, de acordo com o último dado da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Mas o número pode até ser maior. Isso porque em muitas ocorrências não há informação sobre a identidade de gênero da pessoa. Em 72% dos casos, as mortes tiveram requintes de crueldade. Todo dia é um dia de visibilidade trans, é um dia de sobrevivência. Todos os dias nós temos que sobreviver a toda essa violência diária, né? Há 2 semanas atrás, uma trans travesti morreu em cárcere, mataram em cárcere, tentaram jogar no rio. Então, é um estado ainda muito cheio de preconceito. Além de ter que conviver com a violência, o medo e a discriminação, um dos grandes problemas enfrentados por essa comunidade é a dificuldade de se inserir no mercado de trabalho formal. Muitas vezes, elas não avançam nos processos seletivos e não chegam a ser contratadas apenas pelo fato de serem quem são. 90% da população trans no Brasil tem a prostituição como fonte de renda e única possibilidade de subsistência. Este professor e pesquisador explica que o preconceito e a estigmatização dessas pessoas impedem que elas sejam contratadas e até mesmo desistam dos estudos. Eu deixo a pergunta para as pessoas de modo geral. Quantas pessoas trans você conhece? Quantas pessoas trans trabalham com você? Quantas pessoas trans já te atendeu, no serviço de saúde, no serviço de segurança, no serviço de educação, no mercado, no shopping? Quantas pessoas trans que ocupam espaços políticos você conhece? Pessoas transgênero são aquelas que não se identificam com o gênero que lhe foi designado e, por isso, transicionam. Ou seja, passam a existir de acordo com a própria forma de existir. A gente tem aí a questão do uso do nome social no Enem, na escola, na universidade, eu acho que isso é importante. A questão da ratificação disso nos documentos. A gente tem aí a questão de algumas cotas, inclusive, para programas de pós-graduação para pessoas trans. Algumas conquistas, elas são perceptíveis, mas nós ainda estamos engatinhando nesse processo. E hoje é Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Em Mato Grosso, o número de pessoas resgatadas de situações análogas à escravidão aumentou 80%. Em 2022, 33 trabalhadores foram resgatados no estado e em 2021 foi feito o resgate de 18 pessoas. Os dados são do Ministério do Trabalho e Previdência. Submeter uma pessoa à condição degradante de trabalho é crime e a punição varia de 2 a 8 anos de prisão, além, claro, de multa. Situações de trabalho semelhante à escravidão podem ser denunciadas pelo Disque 100. E agora um assunto para você, assunto das ocorrências policiais. A Polícia Civil prendeu em flagrante 3 suspeitos de colocar bombas caseiras para explodir um caixa eletrônico em uma agência bancária do município de Nova Lacerda, que fica no oeste do estado. A identificação dos suspeitos foi possível por meio da análise de imagens de circuito de segurança de comércios que ficam próximos ao banco. Um dos suspeitos tem 25 anos de idade e os outros 2 são menores, de 16 e 17 anos, todos com passagens criminais. Segundo a polícia, eles confessaram que se reuniram para fazer o furto do caixa eletrônico. A polícia pediu a prisão preventiva do adulto por furto qualificado, com uso de explosivo e por associação criminosa. Os adolescentes foram autuados por ato infracional análogo a furto qualificado e ação criminosa. E a seguir, a gente vê aqui no MT2, a gente mostra para você as mudanças no Pantanal retratadas pelas lentes do fotógrafo, do repórter fotográfico José Medeiros. Voltamos rapidinho e a gente mostra também o empate entre Dom Bosco e União no Campeonato Mato Grossense. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já já. De volta com as notícias do esporte para você. Pelo Campeonato Mato Grossense, o Dom Bosco enfrentou o União no estádio Presidente Dutra.
A partida terminou em empate. Dois times que buscavam a primeira vitória no Mato Grossense. Um jogo que a lei do ex entrou tanto para o Dom Bosco quanto para o União. Em casa, o Azulão tomou a iniciativa e logo no começo abriu o placar com o Peixinho. A comemoração deu espaço ao respeito pelo ex-clube. Feliz pelo gol, né? Graças a Deus, Deus me abençoe. Sou grato pelo União, né? Por tudo que ele fez por mim. Tenho amigos lá, tenho colega, professor lá que trabalhei com... Acho que esse ano ia fazer 4 anos junto com ele. Sou grato por ele, Doguinha, pelo presidente Reiden. O empate poderia ter saído antes do intervalo, só que Barão jogou para cima a oportunidade dentro da área. Mas no começo do segundo tempo, a lei do ex entrou em ação novamente. União chegou ao empate com Eltinho, ex-Dom Bosco. Ele antecipou a defesa após cruzamento de Davidson. Tudo igual. Gol do União! Logo depois, o Dom Bosco ficaria em vantagem, não no placar. O próprio Eltinho exagerou na chegada em Jean. O árbitro Leonardo Lorenzato expulsou o jogador do União. Com a mais em boa parte do segundo tempo, o Dom Bosco teve as melhores oportunidades. Inclusive colocou bola na trave e poderia ter conquistado a primeira vitória no Mato Grossense e em casa, praticamente no último lance do jogo. Valparaíba para a cobrança, o Dom Bosco. Valparaíba bateu mal e jogou nas mãos de Elias a chance de comemorar a vitória. No fim, empate em uma partida que só a lei do ex sobressaiu. E nesse momento, joga o Nova Mutum e Sport Sinop no estádio Valdir Vons, no placar 1-0 para o Sport Sinop. Cheias, queimadas e seca. Esse é o retrato do Pantanal nos últimos 10 anos. Um repórter fotográfico apaixonado pelo bioma resolveu documentar tudo isso por meio de fotos e vídeos. Então, o projeto... Durante as andanças em Mato Grosso, José Medeiros registrou as belezas do Pantanal. Imagens impressionantes da diversidade da fauna e flora. E foi nesse mesmo Pantanal que viu um cenário de destruição. Jacarés com pouca água e sem comida, que passaram a comer animais da mesma espécie para sobreviverem. 2020 teve a maior seca registrada dos últimos 50 anos, de acordo com a Unesp e o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Ao todo, foram consumidos pelo fogo 4,5 milhões de hectares, o que corresponde a 30% da área do Pantanal. Foi uma das coisas mais tristes que eu já retratei, né, nesse tempo todo de fotografia. Uma destruição sem fim, né? Uma coisa descontrolada. A maior planície alagável do mundo não está alagando tanto quanto antes. O Pantanal está cada vez mais seco. É o que revela o mapeamento mensal do MAP Biomas. No período de 1985 a 2021, o Pantanal alagou áreas menores e secaram mais rápido também. A superfície de água passou de 2.700.000 hectares em 1985 para 500.000 hectares em 2021. O que a gente está observando nos nossos dados é que a chuva diminuiu muito, né? Diminuiu, além dela diminuir, ela diminuiu assim em quantidade, mas ela também mudou o tempo dela. Então nós chamamos em ecologia que teve um deslocamento temporal. Plantas que dependem da água para se dispersarem, elas não estão havendo essa sincronia. Quando a chuva cai, ela já secou, as sementes já secaram. Já caíram, já estão secas, então não tem como germinar. Para despertar a sociedade sobre a importância da preservação do bioma, o repórter fotográfico José Medeiros está documentando as transformações do Pantanal.
A ideia é registrar 10 anos, de 2020 a 2030. A cada 2 anos vai focar em um tema. O primeiro foi sobre fogo e fé. O segundo vai documentar as principais nascentes e rios da Bacia Pantaneira. O projeto dá voz aos pantaneiros, que acompanham diariamente as transformações. Não é o cara que nasceu aqui em Pantaneiro. Pantaneiros são pessoas que têm a vontade de cuidar disso aqui. Na verdade, a gente tem que preservar o que tem agora, né? Se o Pantanal, a gente conseguir guardar esse Pantanal, não fazer com que esse Pantanal se perca, então, assim, isso já está de bom tamanho. A gente guardar o que tem agora. O que passou, já passou, não volta mais. Mas a gente tem chance de deixar para os próximos, né, esse Pantanal que estamos vendo agora. Parabéns, José Medeiros, belíssimo trabalho. O MT2 termina aqui, obrigado pela sua companhia. A gente se despede com imagens ao vivo do trânsito da capital, região da rodoviária. Imagens ao vivo para você. Aproveite seu fim de semana, bom sábado, bom domingo. A gente se vê de novo na segunda-feira. Tchau.